irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui me encontro para transmitir mais um pouco da palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é alimento para nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. O próprio Jesus, ele falou no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, versículo 4, ele diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus também, ele falou em João 5,39, ele diz: examinai, pois, as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós devemos sempre estar nos alimentando da palavra de Deus, examinando as Escrituras, porque ela faz com que a gente venha ter vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Quando também eu abro a Bíblia também, lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então tudo isso é o poder da palavra de Deus. Jesus falando para os judeus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, ele diz assim: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vemos o poder da palavra de Deus. Ela nos alimenta, ela nos transforma e ainda nos dá vida para que possamos acreditar cada vez mais que existe uns céus preparado para nós. Louvado seja o nome de Jesus. E também concernente a esta palavra, concernente ao que nós estamos falando aqui, nós vamos ver aqui que Jesus falando em João capítulo 8, versículo 47, ele diz dessa forma: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não nas escutais, porque não sois de Deus. Jesus estava falando aqui no capítulo 8 de João, ele estava dando uma palavra onde os judeus, alguns dos judeus estavam crendo na sua palavra, outros não criam. Os fariseus, os escribas que estavam ali junto com a multidão também ficavam ali fazendo com que viesse trazer contradições contra Jesus Cristo, né? Nós vemos que ele sempre se opõe à palavra de Jesus, e Jesus ali estava falando e pregando ali com aquela multidão ouvindo, e ele estava dizendo que Jesus, que ele era maior do que Abraão, né? Jesus, que eles questionaram aqui, né? Nós vemos aqui no versículo 34 do Evangelho de João, capítulo 8, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todos aqueles que cometem pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus estava falando da sua palavra, que ela liberta, né? Louvado seja o nome do Senhor, e diz: todos aqueles que conhecem a verdade, que conhecerem a verdade, eles serão libertos pelo poder da palavra de Deus. Mas Jesus falou que quem é de Deus, eles escutam a palavra de Deus. Eu pergunto para você, neste momento, você se considera uma pessoa de Deus? Você considera um filho de Deus? Então, se você é um filho de Deus, você escuta a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós só podemos adquirir uma fé verdadeira, uma fé que transporta monte, como Jesus ensinou, uma fé inabalável, uma fé salvífica, uma fé que move montanha, né? Essa fé só pode ser adquirida através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que isso possa acontecer, nós vamos ver lá em Lucas, capítulo de número 8. Olha o que é que Jesus fala no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Louvado seja o nome
de Jesus. Vamos ler aqui o que é que Jesus falou aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 19. Lucas, capítulo 8, versos 19 em diante, ele vai dizer dessa forma aqui, ó. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, porém não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Vocês notaram o que Jesus estava falando aqui? Estava Jesus ali ensinando, estava pregando e multidões estavam à sua volta, ao ponto de a própria família não poder chegar até a sua presença. A sua mãe e seus irmãos estavam ali querendo ver Jesus e deram a notícia a Jesus, deram o recado, mas Jesus vai e responde, né? E diz que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, olha o que é que Jesus estava ensinando. A família de Jesus são aqueles que escutam a palavra de Deus, aqueles que querem a palavra de Deus, aqueles que são transformados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha o que é que aqui Jesus falou em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Ele vai dizer, no versículo 11, ele vai dizer dessa forma: veio para o que era seu e os seus não receberam. Então Jesus, ele era a promessa, é o Messias prometido. Ele veio ao mundo, mas os judeus não receberam. Aqueles que estavam esperando o Messias poderoso e agora vendo nascendo em uma manjedoura, então eles não aceitaram, não receberam Jesus. E Jesus disse que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, né? Mas o versículo 2 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Então todos aqueles que receberam Jesus, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esses passaram a ser filhos de Deus. É o que nos ensina a palavra do Senhor. Versículo de número 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está ensinando aqui que o ser humano, ele é um pecador. O ser humano, ele é um pecador e está destinado à condenação. É necessário que o homem nasça novamente. E esse nascer aqui não é voltar ao ventre da mãe e nascer como Nicodemos interrogou Jesus, né? Mas é o nascer da água e do Espírito, não é nascer do sangue e da carne, é da água e do Espírito, é da palavra de Deus. Por isso que Jesus cobrou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E ele vai dizer: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa nos ajudar a compreender o que é que Jesus ensina na Bíblia Sagrada para nós. O que é que Jesus deixou escrito, né? Como ele quer que nós venhamos, proceder diante da presença de Deus. Então, todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esses passam a ser filhos de Deus. E nós falamos a princípio, todo aquele que é de Deus, eles escutam a palavra de Deus. Que você possa considerar-se neste momento um filho de Deus e não rejeite a palavra de Deus, se é que você quer ter uma fé salvífica, uma fé inabalável, uma fé que mova a montanha. Que esta palavra possa te ajudar, meu amado irmão, minha amada irmã, que você possa crescer, como disse o apóstolo Paulo em 1 Pedro, vamos ver aqui, 1 Pedro, capítulo de número 3, se eu me falha a memória, e verso 18. Se não for, nós vamos para o capítulo, no 1 Pedro. 1 Pedro 3,18, ele vai dizer desta forma. Não é 3,18, é 2 Pedro 3,18. Ele vai nos ensinar uma coisa interessante que nós devemos colocar na nossa mente, colocar em prática. Ele vai dizer assim, no versículo 18 do capítulo 3 de segunda carta de Pedro. Ele vai dizer assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, Ele quer que nós venhamos crescer no conhecimento e na graça. Então, que você possa conhecer a palavra de Deus, que a graça do Senhor possa nos envolver, que nós possamos ser salvos para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.